Olá! Hoje estudaremos sistemas de equações lineares. Então, uma equação é uma equação linear quando a equação é sempre uma igualdade. E ela é linear quando as incógnitas, quando as variáveis envolvidas têm expoente 1. Então, por exemplo, 2x menos 7y igual a 5. Isso aqui é uma equação em que as variáveis x e y têm expoente 1 aqui, então ela é classificada como linear. A equação é igualdade, linear é expoente 1. E aí, a gente pode ter uma equação linear com muitas incógnitas. Então, às vezes, a gente precisa de um contador. Então, a gente usa assim, x1, x2, x3, até xn igual a um termo aqui que a gente pode chamar de A. E quem são os coeficientes? Vou chamar aqui de AN mais 1, porque o meu coeficiente aqui vai ser A1 pro aqui A2, aqui A3, AN. Então, aqui nesse caso, a gente precisa de um contador, porque esse N aqui pode ser muito grande. Então, mas como a gente vai estudar, no primeiro momento, equações que envolvem só duas ou três variáveis, a gente vai usar xy, xyz, ao invés de ficar usando x1, x2. Então, as nossas equações vão ser do tipo ax mais by mais cz igual a uma variável, a um número d. Então, esse a, b, c, d são números reais e x, y, z são as incógnitas, são as variáveis dessa minha equação. O que é um sistema? Porque pode ter várias equações. Então, aqui A, B, C, D, aí depois E, que multiplica X. Então, outras equações como essa, juntas, elas compõem um sistema de equações lineares. E encontrar a solução desse sistema é encontrar valores de X, Y, Z que vão satisfazer todas simultaneamente. Então, alguns exemplos. Aqui a gente tem dois exemplos. Esse primeiro exemplo, a gente tem x, y, z como incógnitas e temos duas equações. Então, esse meu sistema de equações lineares tem três variáveis e duas equações. Esse segundo aqui, ele tem duas incógnitas, só x e y. Observe que a gente sempre coloca x embaixo de x, y embaixo de y. Então, ele só tem duas variáveis e três equações. Esses sistemas, eles podem ser escritos na forma matricial. E a gente teria, nesse caso aqui, ó, o x multiplica 1, o y que multiplica menos 1, o z que multiplica 1. O x que multiplica 0, ó, 0x, 1 menos 6. Isso aqui que multiplica x, y, z. Então, quando eu multiplico essa linha por essa matriz coluna, vai obter x menos y mais z. Eu quero que isso seja igual a 5. A outra equação é a outra linha de baixo multiplicada por essa, e a gente está igualando duas matrizes. Então, isso aqui é a forma matricial. Observe que essa matriz não é quadrada, é uma matriz que tem duas linhas e três colunas, é uma matriz 2 por 3. Então, eu não posso falar de determinante, a gente só fala de determinante de matriz quadradas. Então, nesse caso aqui, a gente não vai poder pensar em usar a regra de Cramer. Então, qual seria o jeito usual de resolver? Seria, a gente vem aqui, apaga aqui e escreve a matriz aumentada do sistema e faz o que a gente chama de escalonamento. Então, a matriz aumentada do sistema é quando eu venho aqui, coloco os coeficientes, né, que diz respeito ao x, o y, z, a gente coloca isso aqui para separar os termos independentes aqui. Então, a gente vai fazer operações com as linhas, operações elementares, e achar o conjunto de solução desse sistema de equações lineares. Pode ser uma única solução? Não, aqui provavelmente vai ter pelo menos uma variável livre, ou ele vai ser impossível, depende do caso. Agora, aqui embaixo, esse sistema azul aqui, a gente também poderia encontrar a matriz aumentada dele, e nesse caso aqui, ó, a gente veria que a gente colocaria 1 menos 3, 4 menos 1. Se eu fosse colocar multiplicando aqui, eu multiplicaria isso por xy, aqui o xy, então essa linha multiplicando essa matriz coluna é igual a essa matriz aqui, 1, 5, 7. Se a gente for observar, se fosse escrever
essa matriz aqui dos coeficientes daquelas incógnitas ali, também não é uma matriz quadrada. Essa tem 3 linhas e 2 colunas, então também não posso usar a regra de Cramer aqui. Qual o jeito de resolver? Poderia apagar isso aqui, escrever a matriz aumentada e falar de escalonamento, mesma coisa. Agora a gente tem um sistema que tem duas equações e duas incógnitas. A gente tem as incógnitas x e y e a gente tem duas equações. É um sistema de equações lineares, ó, x e y, tem expoentes 1 aqui. Então, como é que a gente poderia resolver? Poderia fazer por escalonamento, poderia pensar em anular o y, por exemplo. Se eu multiplicar essa primeira equação por 3 e somar com a de baixo, então, pegue a primeira equação e multiplique por 3. Então, eu vou escrevê-la aqui embaixo, ó, só para facilitar a minha vida, que vai ficar 6x menos 3y igual a menos 9. Se a gente soma essas duas aqui, ó, a gente vai obter aqui 5x mais 0y, a gente escolheu multiplicar por 3 justamente para anular o y, vai ser igual a, somando aqui, vai ser igual a 5. Então a gente acha que o x é igual a 1, a gente resolveu. Achou o x. Aí eu poderia jogar na primeira equação e achar o valor de y. Então, pegando esse valor de x que está aqui e substituindo na minha primeira equação, então vai ficar 2 vezes x, que é 1, menos y igual a menos 3. Então, vai ficar menos y igual a menos 3 menos 2. Então, aqui fica menos 5. Então, o y vai ser igual a 5. Então, achamos a solução. X vale 1 e y vale 5. Então, esse meu sistema, ele tem uma única solução. Ele é um sistema possível e determinado. A regra de Cramer, ela vai dar uma maneira alternativa de resolver sistemas que são possíveis e determinados. Então, a regra de Cramer que nós veremos, ela só serve para sistemas possíveis e determinados. Então, aquele nosso sistema que a gente acabou de ver, ele tinha um formato assim, ó. A gente vai falar primeiro só de sistemas que tem duas equações e duas incógnitas. Vai ser o primeiro caso aqui. Então, x e y são as incógnitas, A, B, C, D, M, N são números reais. Então, nesse nosso caso anterior aqui, ó, se a gente estivesse resolvendo esse sistema aqui, usar a regra de Cramer, a gente pensaria em escrever a matriz que multiplica, a matriz dos coeficientes que multiplica. Então, vou colocar aqui, ó, 2 menos 1, 3, é a matriz dos coeficientes, que multiplica x, y, que é a matriz das incógnitas, igual a menos 3, 4. Então, esse sistema aqui, a gente batiza essa matriz aqui de A, essa matriz aqui de um x maiúsculo e essa matriz aqui de um B. Então, a gente ficaria assim, ó, AX igual a B. Quando a gente tem um sistema, se fosse aqui assim, ó, 3x igual a 5, quanto que eu faço para achar o valor de x? Passo 3 dividindo, x é igual a 3 sobre 5. Eu divido por 3 dos dois lados, então esse número que multiplica o x tem que ser não nulo. Aqui a gente está falando de matriz, então eu não posso falar de divisão de matrizes. Mas aqui a gente poderia falar de inversa, então eu poderia calcular a inversa dessa matriz e como essa matriz aqui, para falar da regra de Cramer, ela vai ter o determinante diferente de zero, para existir essa inversa. Então, a gente vai fazer um jeito de deduzir um pouquinho a regra de Cramer, só para ter ideia de como é que funciona. Então, a regra de Cramer só pode ser usada se o determinante da matriz dos coeficientes for não nulo, que a gente vai estar falando dessa inversa, para a gente achar o valor de x. E aí, o jeito prático de usar a regra de Cramer, que a gente já resolveu esse sistema, é o mesmo que antes, a gente só colou, então a gente já sabe que o x vale 1 e o y vale 5. E é fácil verificar que a gente acertou, né? Se a gente vier aqui substituir. Substitua x por 1 e y por 5, então aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 5 dá menos 3, tá conferido, ó, 2 menos 5 dá menos 3. Então, aqui embaixo, se a gente fizer a mesma coisa, vai ficar menos 1, 5 vezes 3... Opa, tem alguma coisa errada aqui nessa segunda, né? Eu fiz alguma conta errada? 5, posso ter feito a conta errada. Vamos conferir lá usando a regra de Cramer. O bom do presencial é que alguém já teria me corrigido. Então, aqui, a hora que eu fiz o x igual a 1,
Eu acho que o x igual a 1. Ah, o x é menos 1, ó. 5 menos 4, aqui fica menos 1. Então, a hora que eu substituir aqui, vai ficar menos 1 que multiplica o 2. Então, passando para o lado de lá, então aqui vai ficar mais 2. Então, o meu y não vale menos 5. O meu y vale, na verdade, o meu y vale menos 1. Então, meu x vale menos 1 e o y vale 1, né, Tatiana? Porque aqui vai ficar menos y igual a menos 1 e y igual a 1. Então, agora eu vou ver se a gente acertou. O bom é que a gente tem sempre como conferir, viu? Que eu acabei de descobrir que eu tinha errado. Então, aqui em cima satisfaria a primeira. Então, substituindo agora x por menos 1 e y por 1, que vai ficar, ó, menos 2 menos 1, menos 3. E embaixo, menos 1 que multiplica menos 1, 1. Mais 3, 4. Agora sim, satisfaz as duas equações. O x igual a menos 1 e o y igual a 1. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está querendo ver, então, x vale menos 1 e o y 1. Essa é a solução do nosso sistema possível e determinado. É a única solução desse sistema. A gente quer uma outra maneira de calcular que não fosse fazer nem por escalonamento, nem igual a gente fez aqui de eliminar uma das incógnitas, que a gente conseguiu fazer facilmente e eu errei conta. Então, quando a gente vê aqui, ó, determinante de A diferente de zero, quem é o determinante de A aqui? O determinante de A, o determinante dessa matriz azul, a gente pode denotar isso. Então, o determinante de A gente pode denotar por duas barras, assim, né? 2 menos 1, 3. Como é que a gente calcula o determinante? Então, esse determinante aqui, esse determinante de A, vai ser igual a 6, 2 vezes 3, 6, menos 1 fica mais 1, tá subtraindo, então esse determinante de A é 5. Determinante de A é igual a 5. O que a regra de Cramer vai falar para a gente é que para a gente achar o x, queremos encontrar o valor x. Para eu encontrar o valor x, basta que a gente, já que deu diferente de zero, para eu achar o x, eu vou pegar essa coluna que diz respeito ao x e vou substituir pela coluna dos termos independentes. Então, para eu achar o x, eu quero achar o x. Eu vou vir e vou falar assim, pegue a minha matriz dos coeficientes, substitua a coluna 2 menos 1, que diz respeito ao x, pelos termos independentes. Então, vai ficar aqui menos 3, 4. O resto da matriz fica igual, nesse quadro só tem uma única coluna além dessa, dividido pelo determinante de A. Então, aqui embaixo sempre vai entrar esse número, por isso que ele tinha que ser não nulo. Então, essa conta a gente já fez, já sabe que é 5, e aqui em cima vai ficar, ó, 3 vezes menos 3, menos 9. 4 vezes menos 1, menos 4. Como está subindo aqui, mais 4. Então, vai ficar menos 9 mais 4, menos 5. Menos 5 dividido por 5, menos 1. Igual a gente tinha corrigido aqui e achado que o y vale, ó, que o x vale menos 1. Se a gente fizer uma conta similar, ao invés de trocar a coluna do x, trocar a coluna do y pelos termos dependentes, mantendo o 2 menos 1, e fizer a conta do y, a gente vai achar o y igual a 1. Então, isso é uma maneira alternativa de resolver sistemas possíveis e determinados. Então, a regra de Cramer só serve se eu tiver soluções únicas. E quando que eu vou poder usar? Quando o determinante da matriz dos coeficientes for não nulo. Então, a gente está imaginando que a gente tem uma matriz aqui quadrada. Então, nesse meu exemplo, essa matriz A, que é uma matriz 2 por 2, se o determinante dela for diferente de zero, a gente vai pensar em usar a regra de Cramer. E aí, como é que a gente reescreveria isso, só para facilitar um pouquinho, para a gente enxergar por que aquele determinante, como é que a gente substituiu aquela coluna do x para dar certo? Como se fosse uma dedução aqui para a gente ver essa questão do x, a gente pensando em fazer o que a gente fez com os números lá, a gente fazendo agora com as incógnitas aqui. Na verdade, esse A, B, C, D são números reais, que aqui a gente não está dando valores para eles, são valores quaisquer. A única exigência é que o D e o B não sejam nulos, porque se eu pegar essa equação e multiplicar por zero, eu estou apagando essa equação, eu estou alterando o meu sistema. O meu sistema deixa de ter essas duas equações. Se eu multiplico ela toda por zero, apaguei. Essa equação ficou zero igual a zero. Então, eu perdi a restrição que está escrita aqui. O que a gente tem que fazer é a operação que não altera o nosso sistema. Então, aquela equação ela pode ser multiplicada por qualquer número não nulo, que isso aí é uma operação elementar, multiplicar uma equação por um número não nulo. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o nosso sistema aqui e vai
multiplicar por D a primeira equação e multiplicar por menos B a segunda. Por quê? Porque eu quero anular o Y, eu estou querendo achar o X. Então, ó, eu vou multiplicar por D todo mundo aqui, ó. Então, eu multipliquei por D a equação inteira. Pega a equação e multiplica por D. Agora, a gente vai pegar a outra equação e vai multiplicar por menos B, para a gente ficar com BD e aqui ficar menos BD. E aí, a gente vai poder somar. Então, aqui vai ficar menos BD, aqui vai ficar menos B, aqui vai ficar menos B. Então, na hora que a gente somar essas duas aqui, ó, some essas duas equações. Aqui tá BD, aqui tá menos BD. Então, isso aqui simplifica. Aqui na primeira equação, a gente vai ficar com a seguinte situação. Vai ficar assim, ó. AD menos BC, esse número aqui, ó, BC com sinal negativo, então menos BC, que multiplica X. Isso é igual. Agora, nesse segundo membro aqui, a gente vai estar com o número dm menos bn. Se a gente for comparar, esse número aqui é justamente o determinante da matriz A. Quem que era a matriz A? A, B, C, D. Essa é a matriz dos coeficientes, ó. Calcula aqui o determinante A vezes D, menos B vezes C, menos B vezes C. Então, isso aqui é o determinante, esse número que está multiplicando o x aqui é o determinante de A. Agora, o que é esse aqui? É justamente pegar a matriz A e substituir a primeira, aqui vai virar MN, e depois aqui vai virar BD. Vamos fazer a conta para a gente ver. Ó, MD aqui em cima, menos, que está multiplicando aqui, BD. O que a gente fez? Pegou esse valor MN aqui e substituiu na matriz para a gente achar, substituindo a matriz dos coeficientes, aqueles termos independentes, na coluna do x. Essa é a coluna do x, então substitua a coluna do x por isso. Então, a gente acabou de verificar, de fazer uma continha. Se esse número é não nulo, a gente pode dividir. Então, qual é o valor de x? O valor de x, isso aqui é número. Então, eu fiz uma coisa errada aqui, porque eu coloquei aqui matriz. Então, aqui eu posso ter duas opções. Escrever igual eu falei, determinante da matriz, ou então colocar as barras. Essas barras aqui se referem à matriz, à determinante da matriz. Então, aqui eu estou me referindo ao número. Então, como é que eu posso escrever isso? Posso vir aqui e falar assim, estou calculando o determinante de qual matriz? A matriz dos coeficientes, que a gente tinha lá, BD aqui, e a coluna, que era a coluna do X, foi substituída pelo MN. Isso vai estar dividido pelo determinante da matriz A, determinante que a gente calcula primeiro para ver se ele é não nulo mesmo, e aí a gente pode fazer a conta e assim a gente achou o X. Isso foi a conta que a gente fez para achar esse X que era menos 1 aqui, ó. Pegamos esse menos 3, 4 e substituiu na coluna do X lá na matriz dos coeficientes. Embaixo é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, essa é a regra de Cramer. E para achar o Y, a gente poderia deduzir de maneira similar, só que ao invés da gente anular o Y aqui, a gente anularia o X. Então, eu tinha que multiplicar aqui por C, aqui por menos A, e aí ia anular o X, ia descobrir que quanto que vale o Y? O Y vai ser igual, pegue o determinante, o denominador é o mesmo, que é o determinante da matriz dos coeficientes. A gente vai pegar aquela matriz dos coeficientes que tinha A, B, C, D, então aqui era AC, ó. O que a gente vai fazer? Esses termos independentes agora vão entrar na coluna do Y. Aqui ele ficou na coluna do X, aqui ele fica na coluna do Y. Quem são esses números aqui? MN. Esses números são exatamente os termos independentes de cada equação. Então, aqui é o jeito de achar o Y. Isso é a regra de Cramer para uma matriz 2x2. Para uma matriz 3x3, a gente pegaria a matriz dos coeficientes e para achar o X, achar a primeira variável, substituir a primeira coluna por isso, para achar a segunda variável, a segunda coluna e a terceira variável, a terceira coluna. Seria pegar isso aqui e ampliar a ideia. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exercício,
Quem que é a matriz dos coeficientes? Quem é a matriz dos termos independentes? Então, aqui eu coloquei uma... Ó, observe que a gente já colocou x embaixo de x, y embaixo de y, mas o z não está embaixo de z. Então, isso aqui não está certo. O jeito de escrever isso aqui em termos matriciais, para a gente ficar... Não é que esteja errada a equação está certa, mas não está com um formato que eu consiga já dizer quem que é a matriz A. A matriz A aqui, para ficar claro, eu tenho que pegar essa última aqui e escrever menos x, menos y, nem precisa escrever 0z se não quiser, mas que tem que ser menos 1 no outro lado, tem. Então, essa equação aqui, ela tem que ser reescrita com o formato x embaixo de x, y. Então, esse 1, 2 já estava certo, menos 1 também, ó, todos esses. Mas o do z, faltava dizer que era 0 e que o termo independente era menos 1 e não 0. Então, sempre fiquem atentos se tem o ordenamento correto aí. Então, aqui, a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, ficaria 1. Ó a coluna do x aqui, ó. Quem está multiplicando x? 1, 2, menos 1. Quem está multiplicando y? 2, 1, menos 1. Quem está multiplicando z? 1, menos 5, 0. Porque aqui não está multiplicando z, ó. Quem está multiplicando z? Quem é a matriz x, que é a matriz das incógnitas? X, Y, Z. Poderia ser x1, x2, x3, se a gente estivesse usando aquela numeração lá, aquele contador. Aqui a gente tem 3, usamos diferente, x, y, z. E a matriz dos termos independentes, nesse caso, seria 4, 3, e não é o 0, ó, é o menos 1. Então, como é que a gente faria para a gente achar, usando a regra de Cramer, o x, o y e o z? Primeira coisa é verificar se pode usar a regra de Cramer. A primeira hipótese está verificada que a matriz é quadrada, ela é 3 por 3. Então, agora eu tenho que verificar se o determinante é diferente de zero. Então, primeiro pode calcular o determinante? Pode, porque a matriz é quadrada. E agora, quem é o determinante dessa matriz? Aqui agora eu vou fazer a conta, ó. Para calcular o determinante dela vai ficar 0. Aí cada um calcula do jeito que preferir. Se preferir escrever as duas colunas aqui na frente, pode fazer isso. Mas aqui a gente pode falar, ó, tô pegando um elemento de cada linha em cada coluna, agora eu vou pegar o 2, o menos 5, esse menos 1 que estaria repetido aqui, tá lá do lado de lá, então vai ficar, ó, mais 10. Estou multiplicando 2 vezes menos 5 vezes menos 1, mais 10. Agora a gente está multiplicando, seria 1, 2, menos 1, então fica menos 2. Agora, pensar que a gente está subindo aqui, ó, fazendo para cima fica negativo, né? Então ficaria menos 1, como fica negativo, fica mais 1. Aqui fica 0, 4 vezes 0. E aqui vai ficar menos 5, menos vezes menos 1, 5 positivo. Só que como está subindo, fica menos 5. Então, esse resultado aqui, ó, tá dando 11 menos 5. 11 menos 5 é igual... Não, tem menos 2 no mesmo caminho. Então, aqui, ó, tá dando 11 menos 7. 11 menos 7 é 4. É diferente de 0. Ok, posso usar a regra de Cramer. Só porque esse determinante foi diferente de 0, a gente pode usar a regra de Cramer. Porque esse valor fica no denominador. Sim, posso fazer essa conta. E aí, para eu achar os valores de x, de y, de z. Então, vamos escrever quem são... Eu nem vou fazer a conta, tá? Mas eu vou deixar indicado. Então, como é que a gente faz para a gente achar o x, o y e o z? Quem que vai ser o x? O x, com certeza, vai ser sobre 4. Agora, quem é o numerador? O numerador é o determinante de qual matriz? Eu vou pegar a matriz dos coeficientes, essa matriz A, e vou trocar essa coluna por essa, para eu achar o x. Então, vamos fazer essa conta. Trocando a primeira coluna por 4, 3, menos 1. E o resto da matriz ali em cima é mantido. Então, fica 2, 1, menos 1, 1, menos 5, 0. Então, a gente faria essa conta e descobriria o valor de x. Isso aqui é um determinante. Determinante que a gente sabe calcular. Para a gente achar quem é o y. O y, denominador 4 também. E o numerador vai ser... Vou usar outra notação de determinante, ó. Determinante da matriz. Matriz a gente usa parênteses ou colchetes. Ou a gente usa barra para determinante, ou a gente usa determinante, o det, e escreve qual matriz. Então, a matriz agora é a matriz branca de novo ali. 2, 1, menos 1, 1, menos 5 e 0. O que acontece com a coluna do y? Essa coluna do meio é a coluna do y, ó.
A variável y é a variável do meio, então esses valores estão multiplicando o y na hora que a gente está escrevendo aqui, né, o sistema lá que a gente se baseou. Esses valores aqui estão multiplicando o y. Então, a hora que a gente faz isso, esses números, 4, 3 e menos 1, vão entrar no lugar do y. Analogamente, o z seria o z. Para eu achar o z, eu viria aqui, agora, substituiria essa coluna por essa e acharia quem é o valor de z? É o determinante, e aquela coluna 1 menos 5, 0, foi substituído por 4, 3, menos 1. E o resto da matriz? O resto da matriz é o mesmo. Aqui ficava... Então, essa matriz aqui é a mesma, dividida por 4. Então, a gente consegue achar x, y, z. Qual a vantagem disso? A vantagem disso, porque pode ser que a gente pediu só o x na equação, por exemplo. Isso aqui é uma outra, né? Considere o sistema linear, x mais y mais z igual a 1, 2x. Então, eu não precisaria fazer as três, bastaria eu achar quem é o x. Então, esse aqui é um dever para vocês fazerem em casa, a resposta correta dele é menos 2. Nesse outro aqui, a gente pode até achar os valores de x, y, z. Vamos ver se eu não errei essa conta aqui em cima. Então, tá ficando aqui 11 menos 7, 4. Então, aqui a gente teria que fazer a conta do x, y, z. E o bom é que a gente poderia sempre conferir. Então, achei correto? O que eu tenho que fazer para saber se eu achei correto? Pegaria os valores de x, y, z. Tem que satisfazer as três equações simultaneamente. Então, isso é resolver um sistema de equações lineares. A gente pode escolher o escalonamento, que o escalonamento funciona sempre, inclusive para quando não é quadrado, não tem o mesmo, quando a nossa matriz dos coeficientes aqui não é quadrada, ou quando o determinante é igual a zero. Se o determinante for igual a zero, não pode usar a regra de Cramer. Então, qual é o jeito de resolver? Outras formas que já foram vistas. A regra de Cramer é um caso bem específico, só para quando tem única solução e o nosso sistema é com o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Ele tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. É isto.